Texto bíblico que está no livro do Apocalipse, o capítulo de número 17, e eu quero ler do versículo 1 até o versículo de número 18. É bem certo que é um capítulo com muitas interpretações, com muitas... tem um grande leque de profundidade esse capítulo, e eu vou me deter, eu não vou conseguir falar de todos os versículos um por um, como geralmente eu faço aqui nas mensagens, mas se eu não conseguir concluir o que eu instituí, eu pensei, hoje eu estudei para poder concluir, no próximo domingo eu termino. O bom é que fica gravado e depois, durante a semana, você pode voltar e ver pela live esta mensagem e assim estudar juntamente com todas as pessoas que estão perto de você, com os irmãos, familiares. É muito bom fazer isso. Eu quero pedir a você nesse momento que leia a sua Bíblia juntamente comigo, que diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Esta está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido: que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada. São 7 reis, são também 7 reis, das quais 5 caíram. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que ele não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam a autoridade dos reis, como a besta durante 1 hora. Tem esses um só pensamento: oferecerem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também. Rei dos reis, vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda as águas que vistes, onde a meretriz está sentada. São povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes, a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhes comerão as carnes e as consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpriram as palavras de Deus.
A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Eu quero orar com você nesse momento. Deus, estamos aqui por mais uma vez diante da Tua palavra. Um texto escatológico, difícil de interpretar e que, na verdade, a maioria dos crentes que estão online nunca leram. É um texto, Pai querido, que o inimigo não tem propósito para que pudéssemos entender, porque assim, muitas das nossas atitudes erradas seriam desmascaradas. E a verdade é que quando chegamos ao entendimento da Tua palavra, sabendo que o Senhor é aquele que se revela pela sabedoria, pelo conhecimento desta palavra inerrante, e quando chegamos a esse entendimento, o Senhor nos purifica, porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Queremos conhecer a Sua verdade, queremos estar na Sua verdade, ainda que seja difícil viver na verdade, é o que queremos, é o que anelamos, é o que precisamos, e que essa noite, ó Pai querido, essa palavra possa falar aos nossos corações, que a verdade instituída e escolhida para estar aqui possa aflorar ao nosso ser, ao ponto de nos culminar a entender esta palavra, ao ponto de mudarmos de conduta, ao ponto de mudarmos de atitude, ao ponto de sermos resgatados de um mundo pecaminoso, de um mundo sedutor. Por isso eu te peço, esteja conosco, que o Teu Espírito complemente as palavras que o meu intelecto não me capacitam para dizer. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero fazer texto dessa palavra, que é uma palavra muito interessante. Uma palavra que fala acerca da meretriz, a grande meretriz. Esse texto é um dos poucos textos do Apocalipse que ele se autorresponde. Precisamente para que nós venhamos entender os textos que estão em Apocalipse, o livro das revelações, é necessário ser dotado de revelações e conhecimentos amplos da palavra do Senhor. Mas esse texto não. Esse texto, ele institui perguntas, ele coloca questões e ele mesmo responde todas essas questões. Uma das perguntas em que, de repente, você deve estar querendo saber, ou você que está acompanhando essa série de mensagens, é: quem é a grande meretriz? A grande meretriz é a igreja prostituída. Na verdade, o capítulo 17 marca o começo de uma nova sessão. Sabemos que o livro das revelações, o livro do Apocalipse, ele é separado pelo menos por 7 sessões, sendo elas, do capítulo 1 até o capítulo 3, os 7 candeeiros, as 7 igrejas, que é a primeira sessão. Do capítulo 3 até do capítulo 4 até o capítulo 7, nós temos a segunda sessão, que são os 7 selos. Do capítulo 8 até o capítulo 11, nós temos a terceira sessão, que são as 7 trombetas. Do capítulo 12 até o capítulo 14, nós temos a quarta sessão, que é o levante ou a aparição do quarteto do mal, sendo o quarteto do mal o dragão, a besta que surge do mar, que é o anticristo, a besta que surge da terra, que é o falso profeta, e a Babilônia, que é a igreja prostituída, que é a terra da prostituição. E eu preguei isso, se eu não me engano, semana retrasada, falando sobre a palavra que mais relata a Babilônia, que é a palavra porneia, do latim pornô, aquilo que é prostituído. A quinta sessão fala das 7 taças, e eu não estou ministrando hoje sobre as 7 taças, porque tem inclusive no YouTube uma mensagem falando sobre as 7 taças que eu ministrei aqui na igreja. Foi um pouco fora de ordem, mas foi dentro dessa série de mensagens, que foi muito interessante, você deveria ver. E a sexta sessão, ela está do capítulo 17 até o capítulo 19, que fala sobre a queda do quarteto do mal. Só que antes do quarteto do mal cair, aparece mais um componente do mal, que esse quarteto do mal, que é falado na quarta sessão, aqui são 5, não é mais 4, tem mais um, é um quinteto. E quem é essa quinta figura? É a meretriz.
A meretriz, ela, às vezes, ela é confundida com a Grande Babilônia, ou com a Babilônia, mas na verdade não é. A meretriz é aquela que mostra a Babilônia. E o interessante é que algumas revelações que estão no capítulo 17 têm muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu quero que você entenda isso daqui. Primeira coisa, é que a palavra meretriz do latim é merere. Merere é merecer, ou o que merece, ou aquilo que se merece. Merere no português, na etimologia, quer dizer aquele que faz por interesse. Então meretriz é aquele que merece porque fez alguma coisa. Então todas as vezes que é usada uma palavra meretriz, essa palavra ela é anexada à prostituição. As coisas que as pessoas oferecem porque merecem, porque pagam. Daí meretriz. É interessante também nós sabermos que meretriz ela precisa ser anexada à palavra prostituição, porque a prostituta ela só oferece um prazer. Por quê? Porque aquela pessoa paga. O senso da meretriz no que tange a dar ao que merece não é pelo prazer, não é por vontade, não é por amor, mas sim porque paga. A meretriz é a prostituta por quê? Porque a meretriz ela só dá prazer, ela só se deita com uma pessoa porque aquela pessoa paga. Ela acha que a pessoa merece, mas o senso de percepção no que tange, ou o senso de distinção no que tange a pessoa merecer ou não, não está num prazer bom, não está num sentimento de Deus, e sim estar em uma compra. Ela acha que a pessoa merece porque a pessoa comprou, porque a pessoa pagou. Daí meretriz. É a igreja que ela é prostituída. O interessante é nós entendemos aqui uma outra coisa, que a igreja meretriz, a igreja que é a grande meretriz, é uma igreja, e essa igreja ela não tem placa. Essa igreja, irmãos que estão em casa, entendam isso, ela não tem um país, e eu vou traçar isso aqui no texto. Isso é um espírito que anda dentro do meio evangélico, e eu vou te provar biblicamente. E é muito interessante, você que é cristão, observar isso aqui. Observar o que está aqui. Quando eu comecei a falar sobre o Apocalipse, eu perguntei a Deus: Deus, essas mensagens do Apocalipse não faz com que o ouvinte, a pessoa que não seja crente, ela se converta, muito pelo contrário, dá medo. E Deus falou assim: essa é a questão. Tem muita gente dentro da minha igreja com roupa de crente, fala de crente, anda como crente, mas não é crente, e precisa se converter. Por quê? Estão comprados pela grande meretriz. Vamos entender, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas. O versículo 1 do capítulo 17 diz que o anjo aparece e diz: vem. Você lembra lá do capítulo 4? Esse anjo aparece para João e diz: vem, que eu vou te levar no céu. E o que ele vê? 24 anciãos. Ele vê a Nova Jerusalém. Ele vê aqueles adorando ao Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Repare a conotação. O anjo no capítulo 4, na segunda sessão, ele pega antes dos 7 selos, ele pega João, leva ao céu e diz: vê. E esse mesmo anjo vem aqui no capítulo 17 e diz: vem, João, vem ver. E sabe o que eu aprendo? Aleluia. Que o Deus que nós servimos não é um Deus que nos capacita somente para ver as coisas do céu. É um Deus que nos escolhe para vermos e enxergarmos as coisas do inferno. Então, crente que diz: eu não falo de inferno porque eu vou para o céu, está errado. Porque quem revela a João o céu é o mesmo que revela a João o inferno. Quem revela a João a Nova Jerusalém é o mesmo que revela a João a igreja, a grande meretriz, a igreja prostituída. Por quê? Porque nós temos que ter ciência das coisas. Então hoje, em nome de Jesus, o maior propósito do diabo é fazer você ser burro espiritualmente. A palavra é grossa, mas a expressão não é. Por quê? Porque se você for ignorante acerca da palavra de Deus, você não sabe o que te combate.
Você não sabe o que está vindo contra você e agora você vai provar isso. Por quê? Como eu disse, esse capítulo é um capítulo fácil de interpretar, é só ler. Porque o capítulo 15 vai responder esse versículo. Olha o versículo 1. Vem, parte B, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado sobre as muitas águas. Então, vamos lá. Antes da gente chegar à definição de quem é a grande meretriz, o texto diz que ela senta sobre as águas. E o que seriam as águas? Porque a besta surgiu do mar, lembra? E o mar é água? Vamos para o versículo 15, quem está com a Bíblia aí, procura, já marca aí com a sua caneta. Versículo 15. Falou-me ainda, olha o que diz. As águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. O texto responde, o mesmo capítulo. Não entendeu? A igreja meretriz não está condicionada a uma etimologia, a uma etnia, etimologia não, a uma etnia. Não está condicionada a um povo, não está condicionada a uma tribo, não está condicionada a um país, a uma religião, não está condicionada a uma denominação. A igreja prostituída, ela está no texto, versículo 15, são os povos, multidões, nações e línguas. Ela está espalhada por todo mundo. Eu posso dizer que em todos os lugares do mundo existe a grande meretriz. É a igreja que se levantou para ser a meretriz. Por quê? E aqui está uma questão. Se Jesus faz uma comparação dizendo que ele tem uma noiva, e aí é muito interessante para aqueles que gostam de ler, os dispensacionalistas do Antigo Testamento gostam de ler só o Novo Testamento, Mateus 25, que fala sobre as 10 virgens, sobre um casamento, sobre as bodas do Cordeiro. Olha, Jesus, ele diz que ele vai vir buscar a noiva dele. Repare que existe um casamento, é um relacionamento. Jesus, ele tem uma noiva, e o diabo não pode ter noiva, porque a noiva é de Jesus. Sabe o que o diabo tem? Uma meretriz. Por quê? Porque a intenção da meretriz, sabe qual é? É se relacionar por interesses. E aqui começa a palavra. Aqui começa o texto. Por quê? Porque dentro da igreja, aleluia, tem noiva e tem meretriz. A noiva está aqui por amor e a meretriz está aqui por interesse. E quais são os interesses? Sabe qual é o interesse? É a casa nova que eu vou conseguir. O interesse é o carro novo que Deus vai me dar. É o emprego, a porta de emprego que vai abrir. É meu marido que vai voltar para casa. São os interesses. Se relaciona por interesse, chora por interesse, dá prazer por interesse, oferta por interesse, devolve o dízimo por interesse. Meretriz é o espírito que domina. Calma que a gente vai identificar ela aqui. Calma. A gente não sai da live não deixa cair. Compartilha e marca quem Deus está trazendo na sua mente para ouvir essa mensagem. Primeiro, vamos lá. Meretriz está no mundo todo. Versículo 1, repara só, o contraste. Por quê? Porque o contraste é entre a noiva e a meretriz. Noiva é diferente de meretriz. Porque noiva é noiva e meretriz é meretriz. Vou melhorar para você que ainda não está entendendo, chegou agora, não pegou o começo da mensagem. Noiva é noiva, amante é amante. Não tem distinção, gente, tem diferença. Então aqui, ó, eu quero que você entenda isso aqui. Versículo 1, vem. É o mesmo termo usado lá em capítulo 4. Por quê? A noiva é a igreja adornada. Sim ou não? No versículo 4. É isso que ele vê. E a meretriz, o que é? O que é a meretriz? É a noiva devassa. Pastor, não entendi. Vou te explicar porque está aqui na Bíblia. Está no texto. Vou melhorar. A noiva, ela está adornada. Mas a meretriz, ela só oferece aquilo que a noiva não pode oferecer. E aqui está a questão. Sabe quando nós somos persuadidos? Porque agora a gente tem que decidir se a gente é igreja, se a gente é noiva ou se a gente é meretriz. Porque a noiva, ela não pode mostrar corpo. Não estou falando de doutrina. Estou falando de vida. A noiva, ela não mostra corpo. A noiva, ela não pode oferecer desejo sexual. A noiva, ela não pode de maneira alguma vir para dar vontade para as pessoas. A noiva não. Mas a meretriz sim. A meretriz só vem oferecendo aquilo que você acha que você precisa para a carne. A noiva, a proposta é, vamos para o céu. Aqui a gente se guarda. Por quê? Nosso prazer está no céu. A meretriz não. Olha o papel da meretriz. O prazer está na terra. O prazer é agora. A noiva, olha só, o casamento que é guardado por Deus, o prazer é depois do casamento ou antes? É depois.
Não é isso? O contato sexual. A meretriz não. Na primeira noite já tem encontro. Na primeira noite já tem prazer. Por quê? Porque com a meretriz as coisas são mais fáceis. E aqui está uma questão. Tem muitos cristãos que estão online aqui da Igreja Top, que eu estou pregando para a nossa igreja, e precisamente também para mim, porque a espada corta aqui, a gente prega aí, que a gente não quer obedecer às vontades de Deus. Sabe o que a gente quer? Facilidades. E aqui está uma questão. Porque facilidades precisam ser o quê? Vistas. Facilidades precisam ser o quê? Observadas. Facilidades precisam ser o quê? Deixadas de lado, para que nós possamos atingir e atender aquilo que o Senhor quer que exista, aquilo que o Senhor quer que faça. Então uma coisa, está aqui, a noiva é a igreja adornada, a meretriz é a igreja devassa. A noiva é a Nova Jerusalém. Entende isso aqui? Entende? A noiva é a Nova Jerusalém. E a meretriz, o que é? Sabe o que é meretriz? Olha só, gente bonita. Meretriz é a Babilônia. Tu entendeu isso aqui? A noiva é aquela que nos leva para a Nova Jerusalém, o novo céu e nova terra. A meretriz, ela vai nos levar para a Babilônia. E aqui está uma questão da nossa vida. Porque se a gente não entender que o nosso caminho precisa ser em direção aos céus, nós temos que viver o novo do Senhor. Nós temos que viver debaixo das ordenanças dele. Aí eu quero ler aqui, versículo 2. Com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta, olha aqui, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres nós já vimos lá atrás. Isso dá alusão, sabe o que? A poderio. 7 cabeças e 10 chifres é poder, é autoridade, é incremento das coisas, é totalidade. Já ouviu falar no G7? Quem já ouviu falar no G7? Já ouviu? É poder. Então olha aqui, ele está dizendo que a meretriz, ela seduz os poderosos, porque ela dá poder a eles. No versículo 2 diz que ela embebedou-se das devassidão. A devassidão, que é coisas devassas, coisas que não são de Deus. A meretriz vai te oferecer isso. Calma, que tem uma coisa muito interessante aqui, ó. Achavam-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. E olha aqui, presta atenção, como a questão é muito Satanás querendo imitar a igreja. Repara que no capítulo 12 do livro do Apocalipse aparece uma mulher vestida de sol. Está no texto, sim ou não? E ela gere, ela está gestando, e ela sente dor de parto de um filho. Essa mulher, sabe quem é? É a igreja. Aqui aparece uma outra mulher. Está aqui, versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate. É diferente a roupa. Gente, olha aqui. Uma está de sol. A outra é púrpura, escarlata, que é vermelha, adornada de ouro. Gente, quem está mais vestida? Olha só, a igreja, a mulher do capítulo 12, ela só está vestida de sol e pronto. A do capítulo 17, Yuri, olha isso aqui, presbítero Yuri. Adornada de ouro, peras preciosas, de pérolas, tendo na sua mão um cálice de ouro, transbordante. Gente, é mais sedutora, tá? Tem joias preciosas. A outra não oferece nada para beber, muito pelo contrário, a outra só sente dor. Por quê? Se você quer servir a noiva, se você quer ser noiva, você vai sofrer aqui na terra, meu filho. É por isso que o movimento pré-tribulacionista, que hoje a maioria dos pentecostais acreditam, sabe qual é? É que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E isso é um pensamento de 200 anos só. Até 200 anos atrás ninguém falava sobre isso. Sabe aonde começou isso? Nos Estados Unidos. Por quê? Eles priorizam o bem-estar da pessoa. Então, gente, a proposta é, se a gente falar que as pessoas não vão passar por sofrimento, as pessoas ficam aqui. Quem vai querer? Irmão, você quer sofrer? Você gosta de sentir dor? Quem gosta de sentir dor aqui? Você gosta de sentir dor? Você gosta de sofrer? Quem gosta de sofrer? Ninguém. Então se a proposta é, olha, você não sofre, não sente dor, você não vai passar por luta, não tem tribulação, não tem nada disso, a gente aceita. Por isso que cresceu esse vulto do pré-tribulacionismo, do arrebatamento secreto. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia é o contrário. Eu convido vocês a ler isso. E aqui está uma questão.
A facilidade, repara isso, não está com a noiva. A facilidade está com a meretriz. A meretriz é mais bonita. A meretriz tem um cálice de ouro na mão. E a noiva do capítulo 12, ela só tem um filho e sente dor de parto. A noiva sofre, a meretriz degusta. A noiva está doendo, está fugindo, e a meretriz, os reis são dela e ela está acima de todos. Está entendendo a proposta da meretriz? E aqui está uma questão, porque, olha só, eu quero que você identifique a meretriz. Versículo 4: tendo na sua mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com a imundícia da prostituição. Reparou? O cálice é bonito por fora, é ouro, mas dentro o que tem? Abominação. Não, o cálice é bonito por fora e dentro o que tem? Prostituição. Está na Bíblia. Abominável. Posso falar de algumas abominações? Porque não existe pecadinho nem pecadão, mas tem diferenças de pecado, classes. Anota isso. Existem pecados, existem blasfêmias, pecados, abominações e blasfêmias. Blasfêmia não tem perdão. A Bíblia só relata uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. Sabe qual é a blasfêmia contra o Espírito de Deus que não tem perdão? É atribuir ao diabo uma obra que só o Espírito de Deus faz. Está na Bíblia. Eu escrevi sobre isso no meu primeiro livro. Está lá. Quando Jesus está curando, alguém está murmurando, falando assim, os fariseus, esse daí cura em nome de Beelzebu. Jesus para tudo e falou assim, olha, eu nunca me importei com o comentário, mas aquele que comete pecado contra o Espírito de Deus, por quê? Porque ele não operava pela terra, ele operava pelo Espírito. Então cuidado quando você vê alguém sendo usado por Deus, tu falar que é demônio. É teu direito de concordar ou não. É teu direito de falar que é da carne, que é meninice ou não. Isso não é blasfêmia. Agora, blasfêmia é você falar que uma pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus está sendo usada pelo diabo. Cuidado. Não tem perdão. Blasfêmia, abominação, homem com homem, mulher com mulher, atos sexuais. Isso é abominação. Gente, pastor, isso não tem nada a ver com isso, é coisa do mundo. Irmão, olha aqui pra gente. Se eu lesse esse texto aqui e falasse isso daqui há 30 anos atrás, não faria sentido. Há 10 anos atrás não faria sentido. Existe ou não existe igreja que aceita relações homoafetivas? Tem ou não tem? Sim ou não? Está aqui. Ela está cheia. O cálice é de ouro. Olha a meretriz. Ela está toda de púrpura, escarlate, cheia de joias, de ouro, prata. O cálice é de ouro, mas o que está dentro é abominação e prostituição. Sabe o que é isso, igreja? Vem aqui para perto. Sabe o que é isso? É mostrar ser uma coisa quando na verdade é outra. Gente, olha aqui para mim. A arca é coberta de ouro por dentro e por fora, sim ou não? Não é ouro? O cálice que ela está na mão também é ouro. Aqui está uma questão. A meretriz, ela vai parecer que é de Deus, mas não é. Ela tem coisas que Deus tem, mas não é. Por isso que é meretriz. Porque olha só, irmão, a meretriz ela tem que querer ter relacionamento. E aqui que está, o diabo ele não vai usar. E a meretriz está entranhada dentro da igreja. Porque o diabo, aquele que serve a meretriz, ela está sendo massa de manobra do diabo para ir contra a igreja. Olha aqui, escuta aqui, eu vou te provar isso na Bíblia. Olha só, versículo de número 5. Na sua fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. E aqui está uma questão. Porque quando João escreve isso daqui, que ele está na ilha de Patmos, por volta dos anos, é escrito por volta ali dos anos 90, ele entende, 68, 78, por ali, ele entende um costume aqui, que é um costume romano, que a prostituta em Roma, escuta isso aqui, ela tinha que andar com o nome na frente, ela tinha que marcar o seu nome, ela tinha que ter um nome na frente. Então por isso que ela diz que essa meretriz, ela tem um nome na frente, ela dá ideia a Roma, que vem mostrando o que é. Roma, gente, sempre foi um grande, sempre teve um grande leque de prostituição em Roma. Nunca no Império Romano houve-se, escute isso, houve-se
represária no que tange aos deuses que seriam adorados. Nunca. Qualquer cidade que o Império Romano tomava, ele não tirava os deuses, ele não quebrava os deuses, não fazia como os filisteus, não fazia como os persas, não. Eles entravam. Eu estava vendo com a pastora uma série muito boa sobre história, que o nome da série é The Last Kingdom, em português é O Último Reino, que fala sobre Uhtred de Bibernburg, que depois ele se torna Uhtred de Ragnarsson, e daí são 7 etnias que formam hoje o grande Reino Unido. Eram os 7 reinos que se juntaram, e hoje é a Inglaterra, o Reino Unido, que a rainha é a rainha Elizabeth II. É interessante falar sobre isso, por quê? Porque naquela época tinha uma guerra, não era entre povos, era entre povos, enfim, mas tinha 2 dinastias, tinha 2 segmentos de pessoas ali, entre os 7 reinos, tinha 2 segmentos de pessoas. Uns eram os anglo-saxões e outros eram os daneses. Daneses e anglo-saxões, eles guerreavam. E os anglo-saxões, eles eram totalmente voltados ao reino e a Deus, à igreja. Os daneses não. Então os daneses, quando tomavam qualquer cidade dos anglo-saxões, sabe o que eles faziam? Que eram Wessex, Winchester. Quando ele tomava as cidades, a primeira coisa que eles faziam, Lênio, eles queimavam as igrejas, matavam os padres, roubavam. Por quê? Porque eles queriam acabar com a fé das pessoas, dizendo: olha, o teu Deus não é nada. Mas a Babilônia, que é a Babilônia não, o Império Romano, que de fato é a grande Babilônia, sabe o que ela fazia? Ela chegava num lugar, ela não quebrava os dedos, deixava cultuando, desde que todos aqueles cultuassem o imperador romano. Você tenta entender isso aqui, o que é a meretriz, e por que o versículo 5 fala que na fronte está escrito uma placa, ele está falando de Roma. Qual o propósito do diabo? É exatamente esse: você continua adorando quem você quer, desde que, aleluia, quando o dono da meretriz, quando o pastor da meretriz, quando Satanás, que é o dono da meretriz, ele te chamar, tu obedeça a ele. Então a questão é, você pode ser até cantor, mas quando Satanás te chamar, você tem que obedecer a ele. Quer prova? Vou provar, e vai doer. Você pode ser até pastor, mas quando o diabo te chamar para beber, você vai beber e vai se embriagar. Você pode ser até presbítero, mas quando o diabo te chamar para tu roubar, tu vai roubar. Tu pode ser até missionário, mas quando o diabo te chamar para prostituir, tu vai prostituir. É o que ele queria. É por isso que está dando alusão para a meretriz, falando que tem a placa, está dando ideia ao pensamento conotativo que tem em Roma. Nós vamos tomar a cidade, eles adoram os deuses deles, o problema é deles. Só que todos precisam prestar culto ao imperador de Roma. O diabo quer isso, e é por isso que a grande meretriz, ela não tem denominação, ela não tem placa, ela está introduzida em todos os segmentos e religiões, sendo que o diabo tem dominado a mente dessas pessoas. E pasme que eu vou dizer aqui, muitas dessas pessoas estão dentro da igreja, se vestem como crente todo domingo, todo culto vem para cá, chora nesse lugar, mas a hora que o diabo chama, eles não conseguem dizer não. Sabe por quê? Porque a grande meretriz é o dono dela. A força dela está naquilo, e ela sabe que se ela negar aquilo, ela vai sucumbir. Calma que tem mais revelação da Bíblia. Deve ter 5 pessoas nessa live, irmão. Mensagem dura, ninguém fica. Mas vamos lá. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. E aqui está um negócio muito sério. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Repara uma coisa. Repara isso aqui. Essa mulher que está aqui, Lênio, que é a grande meretriz, que é a igreja prostituída, a igreja mentirosa, ela se alimenta, sabe de quê? Está aqui na Bíblia, Johnny. Do sangue dos santos. E sabe o que é isso, Jojo? É aquele irmão que está dentro da igreja, mas ele se alegra quando o irmão dele cai em pecado. É aquela irmã que está na igreja, mas ela está torcendo para a líder dela cair, para ela assumir o lugar da líder.
É aquele músico que está na igreja falando assim, agora eu sei que ele vai cair, por quê? Porque eu vou tocar no lugar dele. É o pastor que está sentado falando, hoje eu sei que esse ano o pastor não passa, esse ano ele cai, por quê? Porque eu vou sentar lá. É aquele que espera a glória. A meretriz está aqui, ela se embebedece, porque bebida de vinho é alegria. Então a alegria da meretriz está no sangue dos santos. Parece que é vinho, mas não é. É sangue, é dor. E dor dos santos, está no versículo 6. É a dor daqueles que são testemunhas do Senhor Jesus. É a dor daqueles que são santos. Está na Bíblia. Então a meretriz, ela se alimenta, a alegria dela está na queda da noiva, está no erro da noiva, quando a noiva não dá certo. Então aqui eu quero fazer um adendo para você que está olhando, em nome de Jesus. Não se alegre com a queda do teu irmão. Não aproveite o erro dele para você ficar mais forte, porque quem se fortalece com a queda do irmão é a meretriz, é o diabo. Não! Nós temos que ter alegria no Senhor. A nossa alegria está na força que vem de Deus, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É aí que está a nossa força, a nossa alegria está nisso. É quando alguém aceita Jesus, é quando alguém é curado do Covid-19. Eu quero liberar essa palavra para alguém aqui, que se tiver alguém enfermo nesse momento, vendo essa live com esse vírus maldito, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, eu declaro cura sobre a sua casa, cura sobre a sua vida. Elemanto de que profere a saio, ele me adaio, porque a meretriz se alegra com o sangue do justo, mas o justo, ele tem força no sangue do Cordeiro, é no sangue de Jesus. Aleluia. Vamos continuar lendo, não dá para até o 18, mas vamos continuar lendo, versículo 7. E o anjo porém me disse, por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Irmão, e aqui está uma questão. A gente tem que entender isso aqui. Isso aqui é muito interessante. A igreja meretriz, repara, ela é conhecida por uma coisa. Na sua casa, me pergunta qual? Poder e dinheiro. A todo momento o texto diz, e ela está acima das 7 cabeças, está acima do mar, e ela está acima dos reis, e os reis se bebem dela, e ela está vestida, versículo 4, está lá, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na sua mão cálice de ouro. Não entendeu? Sabe que a igreja prostituída, a meretriz, é a igreja, meu Deus, isso vai dar problema, é a igreja que se alegra mais numa chave de um carro do que na salvação de uma pessoa. Se você se alegra mais quando você conquista um negócio material do que algo espiritual, você tem um grande sintoma de ser a igreja meretriz. Você sabia disso? Está sendo dominado por esse demônio que veio para trazer engano. Em vez de te fazer noiva, está te fazendo meretriz. Está aqui. Já foi a algum lugar? Já ouviu alguma vez alguém dizer assim, ó, vamos para a igreja, porque aqui as pessoas troca de carro, porque aqui a casa chega rápido, porque aqui eu sou abençoado financeiramente. Não, se o pastor da igreja pregar, irmão, entrou na igreja pobre, saiu rico, entrou na igreja com 2 meses, está rico, irmão, isso é meretriz. Está aqui, ela é persuadida pela fama. É por isso que ela diz, e ela se veste de ouro, e tem pedras preciosas, e tem pérolas. Por quê? Porque o que vai encabeçar e nortear essa igreja não é o céu, são as coisas terrenas. Então, qualquer igreja que pregue, ou qualquer pensamento que você tenha, qualquer lugar que você chegue, que pregue melhor as conquistas materiais, as coisas dessa terra do que o céu, esse lugar é um lugar, eu vou falar, do capeta. Deus não está aí, é meretriz, é engano. Pastor, mas a igreja é aqui que está, é meretriz da igreja. Ela quer ser igual a noiva, mas não é a noiva. E eu me pergunto muito, pastor, Deus, até quando será que nós teremos pessoas? Esse é o pior. Pessoas que em vez de preferirem a noiva, preferem a meretriz. Sabe por quê? Porque a meretriz dá prazer rápido.
Posso falar melhor aqui? A meretriz vai fazer bem melhor. A meretriz, ela faz coisa que a noiva nunca vai fazer. Porque a noiva é santa. E a meretriz é imunda. Porque a noiva tem compromisso com Deus. A meretriz, o compromisso dela é com o diabo. Então hoje, em nome de Jesus, se liberte disso. Em nome de Jesus, abra sua mente para isso, para o que Deus está falando na palavra dele. Versículo 8. A besta que vistes era e não é esta, para emergir do abismo e caminha para a destruição. Reparou? Que ela levanta no versículo 1, a meretriz aparece no versículo 1, mas no versículo 8 ela já começa a cair. Quer um conselho? Ser dados. 90% dos maridos que largam as suas esposas para ficarem com as suas amantes, 90% não ficam com as amantes. Sabia disso? Não casam com ela. E se casar, e quando casa, separa. 90% de maridos que largam suas amantes ou esposas que largam seus maridos para ficar com as amantes, e vice-versa, não ficam juntos. Sabe por quê? Repara que a meretriz levanta no versículo 1 do capítulo 17, e no capítulo 8 ela já começa a se destruir. A meretriz se destrói por ela própria, mas a noiva, ela é eterna. A meretriz é um passatempo. A noiva, ela permanece até a eternidade. A gente não sabe como vai ser o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence, mas sabemos como será a eternidade, porque também a eternidade pertence a Deus. Interessante isso. O amanhã a gente não sabe, mas a eternidade a gente já sabe. Esse é o papel do cristão, é olhar lá na frente. E todos nós já fomos persuadidos para querermos olharmos somente para agora, para olharmos somente o futuro próximo, que no inglês fala the future participle, ou the present participle, é o futuro rápido, é agora, é daqui a pouco, é o de amanhã, é o de mais tarde, é da madrugada. Cuidado, porque esse futuro curto, ele vai passar, mas a palavra de Deus não passa. As coisas de Deus são eternas. O contraste é que uma é verdadeira e a outra é falsa. O contraste é que uma precisa de riqueza para crescer, a outra precisa de lágrimas. O contraste é que uma cresce nas bênçãos materiais, se fortalece nisso e se fortalece na dor dos cristãos, e a outra não, está na Bíblia. A outra se fortalece, sabe aonde? Nas lutas. Lembra de Paulo? Eu falo isso quase todo dia. Lembra de Paulo? Se tiver que me gloriar, eu vou me gloriar, sabe de quê? Das tribulações. Eu vou me gloriar, sabe de quê? Eu vou me gloriar das lutas. É porque é isso que gerou em mim um caráter de Deus. E o que você está se gloriando? É do carro que você conseguiu esse ano? São dos contratos que você fechou? É do dinheiro que você mudou? É da casa que você está? Não se glorie nisso não, porque tudo passa. Mas antes, nós temos que nos gloriar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós somos chamados noiva do Senhor. Nós somos chamados noiva do Senhor. Eu quero terminar essa palavra, tem muito para falar aqui. Tem muito para falar aqui. Eu quero terminar essa palavra. Tem muita coisa para falar aqui. Mas eu tentei aqui decifrar. Tem uma questão aqui, tem uma alusão que as pessoas fazem no capítulo 17 com a questão dos papas. Porque fala que aqui tem um texto que diz assim, ó. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nas quais a mulher está sentada. Então esses 7 montes por quê? Porque Roma, a cidade de Roma, na época em que é escrita, ela está sobre 7 montes. Tem tudo a ver. Amém? A meretriz aqui é Roma, em persuadir todo mundo. Versículo de número, são também 7 reis. Versículo 10, das quais caíram 5, uma existe e outra ainda não chegou. Os 5 que caíram foram os reinos que se levantaram para derrubar o mundo. De repente eu não vou lembrar todos aqui agora, eu não anotei isso, mas a Grécia que se levantou, era uma grande potência, não é mais, caiu, que é os persas, o Egito, todos que levantaram para tentar dominar o mundo e não conseguiram.
E qual é que existe ainda? Roma. Roma ainda existe. Amém ou não amém? Existe Roma. Mas não tem mais força. E aparecerá um. E esse um que vai aparecer é a do anticristo. Só que o interessante é que o reino do anticristo, ele é curto. No total tem 7 anos. Ele reina, bom, por 7 anos e meio. Aqui está um negócio muito interessante, olha só. Versículo 12. Versículo 10. Dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco. Versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele. O 8º rei, que é a besta. Gente, quem é a besta? Que surge do mar. É o anticristo. É ele. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Porque a besta vai se autodestruir. E aqui está o 12, está um negócio muito interessante. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem este um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. É uma época que o anticristo vai vir com força sobre a igreja. Vai vir com força sobre o Cordeiro, e por 1 minuto vai parecer que está vencendo. Vamos continuar lendo, versículo 15. Falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. 16. E os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz. E aqui muda tudo. Repara que no começo do capítulo 17, os 10 chifres e os chifres, as 10 cabeças e os 7 chifres, a meretriz está sobre elas. A meretriz domina. Só que aqui no versículo 16, os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz. Reparou aqui? Que aquele que vai fazer a meretriz ter força, com pouco tempo, vai começar a tirar a força dela. Está aqui. E a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e a consumirão no fogo. Sabe o que é isso daqui? Eu vou terminar agora. Existem vários exemplos na Bíblia de amigos que estavam se juntando contra o povo de Deus. E o que eles faziam? Se confundiram. Lembra de Gideão? Hein? Fala para mim. Quantas pessoas Gideão precisou atacar? Quantas? Nenhuma. Eles se confundiram um com o outro. Há pouco tempo que eu falo é 50 anos atrás, 50 anos atrás, 40 anos atrás, a Guerra dos 6 Dias. Eram 4 nações contra Israel. Os números eram irrelevantes, muito diferentes. A quantidade de inimigos contra o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que agora há pouco tempo eles se confundiam nas mensagens e um matava os outros, um atacava os outros. Você não entendeu? Eu quero liberar a palavra para você baseada nessa palavra aqui, ó, na Bíblia. Os seus inimigos que hoje se juntam para te derrubar vão se confundir e eles altos vão se destruir, porque aquele que quer fazer maldade, pela maldade será acabada, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, conquistarão, correrão e não se cansarão. Aqueles que esperam no Senhor serão como os montes de Sião. Para você entender esse texto, você tem que ir lá no Monte de Sião, porque na entrada dele já está o muro todo quebrado de tiro, porque foram 16 guerras, Jerusalém foi toda destruída, mas Sião não foi devastada. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, mas que não se abalam. Eu desafio qualquer nação a destruir o Monte de Sião. Não consegue, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A Bíblia não é mentirosa, eu creio na Bíblia. Eu quero que você entenda isso. Deus não te chamou para ser meretriz. Deus te chamou para ser noiva. Deus não te chamou para ser amante dele, que só se relaciona de vez em quando. Deus te chamou para ser a noiva dele. Ele quer um compromisso com você. A meretriz não tem compromisso. A meretriz só quer prazer, mas a noiva não. A noiva abre mão do prazer por causa do compromisso.
E o que Deus quer hoje de você é isso: compromisso. Larga a amante. Larga isso que está errado. Larga a droga. Larga o sexo fora do casamento. Larga o sexo antes do casamento. Larga! Eu quero te convidar hoje, eu quero desafiar você em nome de Jesus a ser noiva. Porque o propósito de Deus é que você seja noiva, não esteja dentro da igreja como uma meretriz. Porque a meretriz não tem direito de nada. Vai ser difícil, irmão, chegar naquele grande dia e ouvir uma frase da boca de Deus dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Quem você é? Quem é você? Quem é você?